Boa noite, minha gente. Está no ar mais um episódio, o segundo episódio da nova temporada do nosso podcast. Aqui a gente fala tudo de forma descomplicada, de forma popular, de forma humana também, mas claro, largando o doce sobre tudo, viu? Então tá no ar mais um episódio do Largando o Doce e dessa vez a gente está com o advogado criminalista. Muitos de vocês já devem conhecer, já devem ter visto o rosto dele aí em várias reportagens na televisão, nos sites, na rádio, enfim. Ele que é Rogério Matos, advogado criminalista, dos casos de grande repercussão aqui no nosso estado, principalmente do caso de Sara Freitas, que é Sara Mariano, mas a família pediu que de fato a gente falasse Sara Freitas por conta do Mariano se remeter ao suspeito, o principal suspeito do crime, e também o da corretora Marileide. Marileide? Isso. Marileide, que foi também assassinada em Vilas do Atlântico, região metropolitana também de Salvador. E claro que a gente vai abordar esses casos, os outros também, os bastidores de tudo isso, a que pé está essas investigações e saber um pouquinho também de Rogério sobre essa vida dele, né, imerso aí na área criminal, como foi que tudo começou, como é que ele escolheu mesmo entrar nesse mundo, né, da área criminal. E um pouquinho também dos bastidores, do que está rolando aí na nossa cidade, enfim. A gente vai saber tudo aqui agora com o Rogério. Rogério, é um prazer ter você aqui, doutor. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Estou à disposição. Pode perguntar de A a Z, que a resposta será dada. Então vai largar o doce aqui. Com certeza, sem sombra de dúvida. Eu já estava aqui largando doce, já fiquei aqui inteirada de um monte de coisa. Doutor, eu quero saber de cara, assim, antes da gente começar a entrar nos assuntos dos casos e tudo mais, eu quero saber quem é Rogério Matos, advogado criminalista. Você sempre sonhou em ser advogado ou a advocacia te escolheu? Veja bem, Bruna, a advocacia é algo ligado à vocação. Você tem que gostar muito do que faz. Você tem que lidar com os problemas dos outros, tem que enfrentar os problemas dos outros, tem que lidar com o judiciário, lidar com as partes, com conflito. Então, assim, é algo que você tem que gostar muito. Não adianta você fazer advocacia, especial advocacia criminal, como algumas pessoas sonham logo no início, por ganhar dinheiro com advocacia criminal, não. Você tem que gostar e gostar muito. Então, é vocação. Sempre quis, sou criminalista há quase 15 anos, atuei em diversos casos de repercussão internacional, nacional e no estado. Então, assim, eu sou apaixonado, amo pelo que faço e ainda recebo às vezes pelo que faço. Isso é muito bom. Agora, assim, a gente pode falar que hoje em dia a criminalidade está aumentando de forma desenfreada. Então, podemos dizer que o senhor está ficando rico? Tô brincando. Mas Tomara que essa praga pegue. Mas tomara que essa praga pegue. Mas isso é positivo por um lado, né? Brincando, brincadeiras à parte, mas é muito negativo também, né? O senhor deve ter se deparado com crimes cada vez mais perversos, podemos dizer? Sim, na verdade o advogado criminal, ele não, assim, não defende o crime, ele defende o direito que o criminoso eventualmente tenha. Então, assim, e nós não ficamos felizes quando estamos fazendo defesa de que pelo menos eu não, de que o meu cliente venha cometer um novo crime para que seja auferir. Assim, eu fico muito mais feliz de que ele se recupere, se reabilite, porque aí você chega no auge do que sua profissão não só atingir uma eventual liberdade, mas que atinja essa liberdade, que se ele reestruture, que ele volte para o seio da família, que ele se recupere. Isso é muito mais gratificante do que poucos profissionais que lutam simplesmente pela liberdade, pela absolvição do cliente e não pensando no pós. E como é que você escolhe esses casos específicos, assim? Esse eu entraria, esse não entraria? Porque isso deve ser um embate muito grande também, não sei, né? Eu não sou advogada, mas entre separar, né, o trabalho do que você acredita, do que o senhor acredita. Obviamente, não pode envolver a emoção no trabalho. Não se deve também, assim, na minha opinião, eu não aceito tudo que me vem. Seja na defesa ou quando eu estou fazendo a acusação, que eu faço as duas coisas, tanto defesa como acusação. Então, assim, com o passar do tempo, se você vai se especializando cada vez mais em determinado tipo
de delito. Por exemplo, assim, eu atuo em mais de 20 casos de feminicídio fazendo assistência de acusação, ou seja, fazendo acusação. E faço também defesa. Assim, então hoje assim não é tudo que me vem que eu aceito. Mesmo que seja um inocente. Então a gente acaba fazendo meio que uma triagem. Até essa triagem não é feita por ser midiática ou não. Algumas pessoas falam, pô, todo caso está na mídia. Claro, porque assim, os casos que eu atuo e que alguns colegas atuam são casos que a mídia tem interesse. Tem interesse em divulgar. Então, assim, quando me solicitam, eu sempre estou à disposição para esclarecer. E é claro que isso ajuda também, né? O senhor acaba que aparece em vários casos de repercussão e o cliente olha ali e fala, não, se ele está ali sempre, é ele que eu posso contar, não tem para onde correr. Ajuda um pouco, mas ainda assim eu rejeito muito do que me vem. Assim, mas ajuda também atrapalha. Porque como eu faço muita acusação, eu sou carinha batida, a carinha tá batida por aí. Então, assim, eu sofro algumas ameaças por Instagram, por tudo, por fazer de forma dura a acusação, dentro da legalidade, dentro do que o meu estatuto, o topo do estatuto, não firo ele. Mas, assim, eu dou meu sangue e meu suor se eu estiver na defesa e se eu estiver na acusação da mesma forma. E o senhor tem medo de morrer? Absolutamente não. É mesmo? Não é o natural morrer. Ah, mas eu tenho medo. Por que o senhor não tem? Porque não é o natural se morrer. Não tenho medo de morrer assassinado. Você falou das ameaças. Eu sofro ameaça sempre. O que eu falo sempre é o seguinte, pega assim e entra na fila. Pra que tá me ameaçando? Tá aprendido. Em nome de Jesus. Ó, só quem tem 7 vidas é o gato. Então eu vou aprender a fazer miau. Não tenho medo, sério, não tenho medo. É mesmo. Rapaz, e sua família? Minha família é bem aqui blindada, né? Eu não tenho filho. Casei agora. Sua esposa? Blindada, ninguém nunca vai saber quem é. Não, mas assim, ela tem medo de perder, por exemplo, por conta dessas ameaças? Como é que ela lida com isso, por exemplo? Ela hoje. Nunca perguntou, não? Não. Então ela deve ter, senão ela tinha dito. Não, né? E agora a gente vai entrar nos casos, assim, aos poucos a gente vai conversando um pouquinho sobre essas questões. A gente vai, claro, tocar nos casos que vão completar um ano agora, né? Os dois, inclusive, que é o caso de... Quase no mesmo mês. Um foi em Quase no mesmo mês. outubro, outro em setembro. Setembro, outubro, quase. Foi verdade. E o senhor está na defesa, não é isso? Não, eu faço acusação. Acusação. Me desculpa. O senhor faz acusação da família, né? É isso, o senhor representa a família. O Ministério Público lutamos pela condenação. Nos dois processos, todos os dois processos já foram todos os réus, todos anunciados, no caso de Sara Freitas, e no caso do Marley também já foi denunciado. Estão esperando o júri popular. Pronunciado, a júri popular. Todos os dois processos estão em grau de recurso, que as defesas fizeram recurso. Foi rápido, não foi? Assim, na família nada é rápido, como se fala de um ano, mas diante do que normalmente se leva 2, 3 anos, sim, foi bem... Você acredita que a repercussão e a comoção pública nesses casos ajuda? Acho que sim, penso que sim. Né? As partes também, se cobrar incessantemente, eu acho que ajuda. E o judiciário também tá bem sério, como se fala em processo de feminicídio, bem sério. É complicado. Só pra gente dar uma lembrança ao pessoal que está assistindo, Sara Mariano, Sara Freitas, né? A gente vai falar Sara Freitas, ela é cantora gospel, né? Ela pregava em algumas igrejas aqui da região de Salvador, região metropolitana também de Salvador, e foi vista pela última vez dia 24 de outubro, quando ela saiu de Valéria, no lugar que ela morava, para Dias Dávila, né, dizendo ela que ia para uma igreja. Ela recebeu esse convite de ir para uma igreja, mas foi uma emboscada ou de fato existia esse convite? Na verdade, ficou constatado no inquérito policial muito bem feito pelo doutor Evaldo. Você tem ideia? O inquérito policial tem 700 laudos. Meu Deus. Tem muita coisa que ainda pode vir. Esse inquérito foi muito bem presidido. Então, assim, tem provas exaustivas, tanto que foi pronunciado, eles seguem presos, devidamente presos, custodiados na cadeia pública, no Complexo da Mata Escura.
assim, o que é que se tem? Chegou-se no inquérito e na denúncia. O Ederlan Mariano, esposo, em comunhão com o Wesley Pablo, que é o bispo Zadok, e o Vitor e o Gideão, tramaram desde setembro do ano passado. Meu Deus! Isso eu estou falando com base no inquérito policial. Sim. E com base na denúncia e na instrução processual. Não é nada na minha cabeça, está tudo lá. Ele mandou o Zadok. O áudio tá ruim. O Wesley Pablo, quer corrigir o áudio? Não sei se... Ele meio que contrata o Wesley Pablo, que arranja mais 2 pessoas, que é o Gideão e o Vitor, e tramam o assassinato da Sara Freitas desde setembro. E aí põe em prática nessa data que você disse que ela foi vista pela última vez. E aí, 3 dias depois, ela foi encontrada morta, né? O corpo já estava... Porque depois que eles assassinaram, eles voltam para tentar ocultar o cadáver ateando fogo. E aí foi encontrado justamente por causa da fumaça que saiu do fogo. Eles tentaram ocultar, tanto que eles respondem também por ocultação de cadáver. Sim. E associação criminosa, o que fizeram. Só um minutinho. Tá robotizado. Estamos de volta, a gente teve um probleminha técnico, mas já estamos de volta ao vivo aqui para vocês. A gente está falando com Rogério Matos, ele que é advogado criminalista, inclusive de casos de grande repercussão. A gente hoje vai falar de alguns deles, né? Que é o caso da cantora gospel assassinada, Sara Freitas, e também da corretora de imóveis lá que morava, né, em Vilas do Atlântico, Marileide. A gente já estava começando a entrar no assunto de Sara, né? Mas como é um caso complexo e muito maior, né? A gente internamente, quando estava rolando esse babado todo técnico aqui, a gente vai voltar conversando sobre a cantora Marileide, que inclusive também foi um crime bastante brutal, né? Se a gente se atentar aos detalhes desse crime, foi 1 mês depois, eu acho que o de Sara foi. É muito macabro, né, doutor? Veja bem, Bruna, esse caso é um dos casos mais terríveis que eu já tive que atuar. Nos 15 anos de profissão. Terrível, terrível. O que é que acontece? A corretora Marileide morava em Vila do Atlântico, e ela tinha um caseiro, porque a casa era muito grande em Vila do Atlântico, ela gostava de cuidar, adotava bichos de rua, tipo gato, cachorro. Então ela precisava desse caseiro que convivia com ela há quase 5 anos, convivia como caseiro. Sim. Sua casa num quarto no fundo, isolado, tudo direitinho. O que é que ocorre? Ficou constatado na investigação, no inquérito policial, que esse caseiro nutria uma lascívia, ou seja, um desejo reprimido pela Marileide ao longo dos 5 anos, e ela não sabia, ninguém percebeu. Num determinado momento, que foi o dia do assassinato dela, ele passa a tentar estuprá-la. Quando ele tenta, ela, por ser de um porte avantajado grande, reage retirando ele. Ele vai e pega uma enxada e desfere várias pauladas na cabeça dela. Não satisfeito, esse ser humano abominável manteve relação sexual com o cadáver por 3 dias, com o cadáver da Marileide. Então, assim, ele só foi descoberto porque os familiares notou a ausência dela, e os vizinhos também viu que os gatos estavam miando, os cachorros latindo, por problema de alimentação. Ele não continuou colocando alimentos. E aí um amigo próximo foi até a casa, achou estranho, pulou um muro da casa. Quando chegou lá, viu ela deitada de bruços, despida, em estado avançado de putrefação, na área do jardim de inverno. E coberta, ele, né? Com tapete? Coberta. Na verdade, ele levantou o corpo dela para colocar numa posição anatômica favorável à delinquência dele, à maldade dele. Então, assim, ele foi preso, levado em flagrante, simulou que estava passando mal, meio que surtado. Durante o inquérito todo policial, ele negou, disse que não foi ele, mas é óbvio que foi encontrado sêmen nela, dele,
Ou seja, ele manteve relações sexual com o cadáver. Com o cadáver. Com o cadáver. Porque não conseguiu viva. Ela reagiu, então ele matou ela, e depois que ele matou, ele despiu, colocou no jardim de inverno e manteve relação sexual com ela. Negou o tempo todo. Ele disse que considerava ela como mãe no depoimento, eu vi isso. Isso. Foi isso mesmo? Que considerava como mãe. E a família? Mas isso não quer dizer considerar como mãe, não quer dizer nada não, porque Suzana Ristoff tinha um pai que nem considerava e matou o pai. Então não quer dizer muita coisa não, viu? E também Se quem é filha mata, imagina quem considera como. Velho. Eu vi também uma informação de que ela comentou com a amiga antes de que percebeu, um pouquinho antes, né, desse ato triste, que percebeu que ele que o tava com um olhar diferente para ela, perseguiu e que ela não tinha medo porque confiava nele. É porque 5 anos de trabalhando na casa, o caseiro mora na casa, tinha uma confiança e ele desesperou. O tempo todo do inquérito policial ele negava. Foi denunciado porque, veja bem, na maioria dos crimes os assassinos negam realmente. Só que as pessoas esquecem uma coisa, que tanto no caso de Sara, como no caso dela, como no caso de todas as outras vítimas, quem mais fala no inquérito policial é a própria vítima. Como é que fala, Bruno? Os laudo de necropsia, laudo do local. Então, assim, a gente não precisa que absolutamente ele fale nada. Ele pode falar até contra, como ele falou. O Sim. tempo todo ele negou. Por quê? Como é que fala? Encontrado sêmen dele. Então está provado que ele manteve relação sexual Sim. com ela. Será que foi consentido ou não? Não, porque ele desferiu pauladas nela. Então não foi consentido. Então, assim, toda a dinâmica do crime, a gente não sequer precisa que ele abra a boca. Agora, é claro que se facilitar, melhor. Inclusive, vai estar melhor para o assassino, que tem um benefício, um atenuante de redução de pena. Mas, tirando isso, assim, em absolutamente o caso de Sara também, tudo foi a perícia técnica que desvendou. Então, assim, quando chegou na audiência de instrução, a gente apertou tecnicamente e ele acabou pedindo ao defensor dele que queria falar a verdade. Aí ele assumiu. Mas não precisaria assumir. E ele contou os detalhes disso tudo? Contou. Disse que gostava dela, que entrou em discussão, que aí acabou matando e assumiu. Mas não precisava assumir, porque os laudos já apontavam tudo. E Tinha das vestígios relações de todo. 3 dias, ele falou que foi durante os 3 dias ou... Não, pela situação do lado da necropsia, dá para se perceber. Entendi. E a família nisso tudo? Já tinham suspeitado de alguma coisa? Não dava para suspeitar, porque, assim, poderia até suspeitar no início, mas 5 anos. 5 anos. Ele segurou a lascívia e no momento ele extrapolou. E ele acabou falando alguma coisa em relação aos familiares dela? Pediu desculpa, alguma coisa nesse sentido? Não, porque tem um aspecto fingindo meio que abalado, entendeu? Para alegar forte emoção, vem alguma coisa aí que não vai colar no futuro. Então a questão dele estar desacordado quando a polícia chega era tudo o fácil. O exame de sangue mostrou que ele tinha tomado dipirona. Tomou dipirona. E dipirona deixa daquele jeito Ele desacordado. tomou alguma pílula na loucura, né, dele. Tomou o que achou, tomou. Mas era uma tentativa enfim, dele se burrice, matar né? mesmo? Burrice, pouca instrução. Achou que o fato de ter tomado dipirona queria iludir o DPT, que é um dos melhores do país. A idade dele era próxima da dela? Não, ele é mais novo um pouco. Mais novo. E ele... Por isso que ele disse que considerava mãe. Mãe que dava tudo pra ele, né? Tudo não. Vivia lá, morava lá. Assim, ela não discriminava, tipo assim, o que ela comia, ele comia. Eu acho até uma atitude louvável. Louvável. Isso acontece em todas as casas, né? Todas não. Algumas casas que os patrões compartilham a comida, não separa. Agora, não discrimina. Ele segue custodiado lá Todos eles seguem devidamente custodiados. Na Mata Escura? Para o prazer da Bahia. Hã? Na Mata Escura? Estão tudo lá pertinho. Misericórdia. Já mandei um monte para lá. E agora... A gente tá rindo, mas vai não. E agora, me diz uma coisa. Esses crimes, normalmente dizem que enfim, lá dentro não tem perdão, o pessoal não perdoa. Como é isso? Veja bem, em todo o sistema penitenciário você tem alguns setores que ficam justamente para o pessoal, por exemplo, pensão alimentícia, chamam os defesos, né? Eles estão num lugar realmente onde, se tiver acesso com o grupo de facção, o pessoal mata realmente.
Então separam justamente para isso. Eles têm não é uma proteção, eles ficam meio que em pavilhões que o pessoal comete crimes similares. Como acontece em relação à facção, ter separado, etc. Então a gente pode dizer então que ele está preso junto com o Ederlan, com a galera não toda na mesma cela, mas sim no mesmo, mais ou menos no mesmo setor, entre aspas. Então lá. É brincadeira. Mas pode conversar, não tem problema não. Pode conversar. É brincadeira, então macabro, viu? Foi bem frio, né? Bem perverso, né? Bem frio. E ele também vai a júri popular. Já foi pronunciado. Tanto esse como o de Sara Freitas também foram pronunciados. Estão os dois em grau de recurso. A defesa, como eu também já fiz quando faço defesa, não respeita a decisão do magistrado de piso, que é o juiz de primeiro grau, mas entende que quer recorrer tentando... Mas nesse caso específico é sonho de... Isso que eu ia perguntar, porque o que é que eles alegariam nesse caso, por exemplo? Ou alegaram lá, falaram alguma coisa nesse sentido? Eu sei lá, sonhar não custa nada, né? É babado, viu? Nada. Agora o de caso de Sara Mariano também, porque a gente estava até falando aqui que são casos similares, né? Inclusive os dois são bem potentes, que davam uma série, inclusive. Porque teve muito registro, principalmente o caso de Sara, assim, tem uma característica... Tem uma característica realmente de novela, porque é dividido em capítulos, né? Você vai descobrindo cada dia uma etapa. O outro não, o outro já foi... Inclusive, eu acho que isso vai virar documentário na Netflix, com certeza. Você acha? Não sei, desculpe falar Netflix, mas qualquer de streaming. De streaming. E já falavam muito que ele era agressivo, apesar deles não demonstrarem isso nas redes sociais, né? Inclusive, 4 dias com antes, álcool. Ele postou uma declaração lá para ele, mas que ele era bem agressivo. Então, desde o início já se suspeitava dele? Veja bem, a irmã e a mãe sempre soube que ele tratava ela mal, que ele tinha um histórico de alcoolismo, porque ela mesma relatava. Ela tem tudo nos autos do processo. Sim. Ele agredia muito ela, tanto que ela estava juntando dinheiro realmente para tentar se livrar dessa situação. Sim. Esse dinheiro que ela estava juntando realmente para poder sair da situação. E por ele ter hackeado, entre aspas, que é colocado aquele WhatsApp web, aquelas coisas, e monitorava o telefone dela, via todas as conversas, então ele também sabia que ela já pretendia sair do sofrimento. Entendi. Por lógica, sair do sofrimento. E teve toda uma construção, né, de ela passando, teve registro dela passando ali no pedágio. Tem absolutamente tudo. Eles, assim, no começo eles assumiram, agora negam na destituição, tentam empurrar a culpa toda para o bispo Zadok e etc e tal, mas assim, eu sinceramente, com o inquérito policial, que foi muito bem presidido pelo Dr. Evaldo, tem mais de 700 laudas, assim, se eles ficarem calados o tempo todo, para mim não faz diferença. Não muda nada. Não faz diferença. E você estava me dizendo alguns detalhes, né, porque eu lembro de um vídeo muito forte, acho que tem até esse vídeo aí, Gil, se puder colocar, dele chegando, foi até com o repórter Marcelo Castro na época, chegando no local, né, para reconhecer o corpo, e muita gente sinalizou que ele já foi direto Sim, na verdade ali no momento do corpo ele não chegou a ir lá não, porque ele ficou orquestrando a situação de casa, é mais perverso ainda. Quem foi no local foi o Vitor e o Gideão. Não, isso antes. Isso, foi eles que levaram, então, o corpo de Sara. Mas ele sabia onde estava o corpo. Mas ele não participou diretamente, ele foi um mentor intelectual, que para mim é pior, porque é covarde. Além de tudo, é covarde. Então, eles mataram, né? Os 4. Tanto que a denúncia não há diferença entre os 4. A denúncia aponta os 4 como todo igualzinho. Não há os 4 porque assim eles entraram em harmonia de desígnio, que chama. Então assim não há dizer que um fez de um jeito, outro fez de outro. Não, os 4 respondem porque você sabe que a denúncia pode ser diferenciada. Pode ser, por exemplo, pode ter sido contratado um só para atear fogo, para destruir o cadáver. Não foi o caso. Todos os 4 participaram da construção e do assassinato de Sara Freitas. Então, os 4 foram denunciados iguaizinhos. Então, qual o motivo de ter levado o corpo para ser queimado ali na beira da estrada em Dias d'Ávila? Foi quando o caso tomou uma repercussão? Foi isso? Porque ela já estava morta. Mas ela foi queimada no mesmo local que ela foi assassinada.
Foi? Foi queimada no mesmo local. Eles foram depois e atearam o fogo para tentar ocultar cadáver, dificultar a perícia. Ou seja, é um outro delito autônomo. E tem também a associação criminosa, porque eles associaram para planejar e executar o crime, entendeu? Então, assim, é algo muito perverso. A perícia é muito bem feita. A perícia, vou te dar um exemplo, Bruna. A perícia consegue nos dizer, através do GPS, que o carro ficou ligado por 30 minutos. Por 30 Surreal. minutos, com o Gideão no volante. Por que 30? Por que ligado? Porque matou, entra no carro rápido, para não ter chance de escapar. Então ficou 30 minutos. Enquanto o Zadok, que é o Wesley Pablo, e o Vitor desferia no total de 22 facadas em Sara. Ele relata, o Vitor, no inquérito policial, relata que uma das facadas, que foi a derradeira, que ele diz, teve tanto impacto que deu para ouvir o barulho do sangue esguichando. Impacto. E ela lutou a todo momento. Por isso a quantidade. Como é que você sabe que lutou? Mais uma vez, as perícias e a dinâmica. Por exemplo, tá vendo essa tiara? Essa tiara foi encontrada debaixo do carro. Não existe crime perfeito. A tiara dela estava debaixo do carro. A tiara dela estava debaixo do carro, do banco do carona. Porque quando puxaram ela reagiu, caiu, correu para debaixo. Quando a perícia foi pegar, estava lá debaixo do... Isso mostra que ela saiu puxada, porque senão a tiara jamais cairia para baixo do... Então, toda a dinâmica. E a sandália também, que ele nem previa aquela sandália ali, tanto que... Mas pedágio, tudo... No vídeo ele até fica... Ele olha, mas ele... O Gideão utilizou máscara, óculos escuros, tudo para passar... Boné. Boné, óculos escuros. Aí eu perguntei a ele, me diga o seguinte, por que você estava usando máscara? Aí ele disse que estava de... Como é que chama? Covid? Com sinusite. Não foi Covid, não. Com sinusite. Aí depois eu disse, mas eu perguntei a outras pessoas que você não estava. Você só usou a máscara no momento que entrou no carro e quando saiu, já não estava com máscara. Ele só usou a máscara. Aí eu perguntei, vem cá, só teve a rinite nesse momento? Nesse trajeto. Dentro do carro, a sua sinusite, sai fora do carro, a sinusite acaba. Aí deu até um embatezinho. É isso. O Ederlan, covarde que é, não quis responder minhas perguntas. Foi? Não, disse que não ia responder. Não responder as perguntas. Então são 4 pessoas presas. Ederlan, como encomendou o crime, Gideão levou Sara até o... Gideão é o condutor. É o condutor, esse aí da sinusite. Olha o que Gideão faz. Gideão primeiro leva... E era de confiança dela, né? Ela conhecia quase todos, porque era do meio. Sim. Todos religiosos, todos tocam, cantam, exímios tocadores. Queriam, um plano também era substituir ela porque ela tinha um grande sucesso. Tem vídeos dela que tem 2, 3 milhões de visualizações ela cantando. Vitor, né? Queriam colocar Vitor também. Isso, queria lançar o menino também, o menino, o assassino. Segurou a vítima, Vitor? Segurou, enquanto os dois, na verdade, né? Esfaquearam. Sim. Esfaquearam ela. E tudo isso por R$2.000? Na verdade, não é só os R$2.000. É também esse lance de querer assumir o lugar dela. Não, eu falo que Ederlan deu 2.000 para eles ratearem. Sim, para ratearem. Não foi nem 2.000 para cada, foi para ratear. Para ratearem. Mas porque não era só os 2.000, né? Tinha essa outra situação por trás. Então, assim, as defesas pediram a liberdade, a magistrada negou, seguem preso, não vislumbro nenhuma expectativa de liberdade, não consigo enxergar. Então, assim, o recurso, eu não enxergo nem protelatório, porque eles estão presos. Não enxergo como protelatório. Não é a defesa querendo atrasar, não. Porque, assim, normalmente tenta se atrasar quando está em liberdade. Eles estão presos, estão tentando tirar qualificadoras, coisas do tipo. Mas é questão de tempo. O importante é que a justiça está sendo feita porque eles estão reclusos, devidamente presos. Então, estão lá presos, não tem expectativa de sair. Então, é só esperar o júri para a gente chutar a bola pro gol. E teve um personagem também que entrou nessa história, que não era nem daqui da Bahia, sobre uma traição, uma possível traição, que Ederlan tinha se revoltado com essa traição. Ele falou sobre isso? Eles falaram alguma coisa sobre isso? Tem um rapaz chamado El Cássio, que era um motorista de Uber que conduzia a Sara. Assim, a defesa tenta
assim, como quase todas as defesas de feminicídio, assim, a grande maioria, não são todos, tendem a desqualificar, infelizmente, a vítima. Veja bem, não há, ao meu ver, nada que demonstre que isso houve. Mas se isto houve, não tem relevância alguma. Eles são assassinos frios e cruéis, do mesmo jeito. Não tem relevância alguma. Mas a defesa... Você já pensou se as mulheres fossem matar os homens que traem? Não, ia ficar só eu e mais uns 10. Agora, eles usam muito isso, né? Essa desculpa da traição. É, porque para poder tentar, porque como é do povo que julga, assim, acho que tenta pegar pelo machismo, né? Tentar pelo machismo. Minha gente. Agora, marca do interior. Ao mesmo tempo que falam sobre a traição de Sara, teve muita coisa dizendo mas a denúncia nem entra que a Derlan também tinha suposta, caso né? com Zadok. Também não é verdade também isso, não. Não? Tem que ser justo. Isso foi falado lá também? Não, isso foi a imprensa que divulgou, mas nem se tocou nesse assunto. É mole, eu vi muito comentário falando não, sobre isso. Não. E também se fosse não tinha relevância também. E o caso tá em segredo de justiça? Tá em segredo de justiça, mas tá amplamente divulgado pela mídia. E o que foi que mais chamou a atenção no dia? De que tava todo mundo ali, se você bateu O que mais chamou a atenção é a cara de pau deles. Cara de pau. Tentar mudar, alguns tentarem mudar, não sei se fizeram acordo, não posso afirmar, nem quero afirmar, mas assim, ficou bem tendente de transferir a responsabilidade para um só, mas não cola. Não cola. É só aguardar o júri. Porque saiu até um vídeo de Ederlan lá na prisão mesmo, falando sobre, chorando, dizendo que não matou a esposa. Ele chorava, inclusive, na época que estava procurando o cadáver. Dizendo que estava... Mas era um choro muito falso ali, quando eu estava procurando ali o cadáver e tudo mais. E no momento que estava aqui o Marcelo Castro, não foi? Foi. Inclusive tá o vídeo, esse vídeo tá juntado tá até aí. Nos autos. Eu acho que tá até aí, sim. Ele, o tempo todo... É como um belo psicopata que deve ser. E me diz uma coisa, a família dela morava fora daqui da Bahia? Ainda mora. A mãe mora no Maranhão e a irmã mora no... É isso, aí tá na mão do predador, sem família, sem ninguém. E eles tiveram acesso também aos celulares? Porque eu acho que ele... Pronto, o que é que aconteceu? Ó, vamos na dinâmica da coisa. O Gideão... pega a Sara, eles criaram um suposto evento que ia ter na cidade de Exável. Até aí, ok. Simularam, ela foi supostamente contratada para esse evento. O Gideão primeiro pega o bispo Zadok, pega o Wesley Pablo, que é o suposto bispo Zadok, e o Vitor, e leva para a região onde ia ser assassinada. Na região próxima ali de RW. Depois ele volta e pega a Sara. Olha o que o cara fez, o Gideão. Leva os dois, larga lá, volta, pega a Sara, depois volta passando por lá, simula uma pane no carro, no momento que aí os dois entram e retira ela. Aí que entra em razão corporal. Porque ela conhecia eles. Tá me puxando, aí pronto. Aí arrastaram, eles enrolam, aí o Vitor desce e aí faz essa atrocidade. E o celular? E aí depois o Wesley Pablo volta e entrega no mesmo dia, no bairro de Valéria, o celular para o Ederlan. O Ederlan pega o telefone, vai até o gênio, pega o telefone, vai até uma assistência técnica. Uma assistência técnica no bairro de Valéria e pede para apagar todos os dados. E depois da audiência, ele alegou que pagou para proteger ela. E não sabe nem restaurar o celular? Para proteger ela. O menino copiou tudo. O rapaz copiou tudo. Percebeu, copiou tudo antes de apagar. E aí depois ele foi perguntado a ele na audiência pela magistrada, onde é que está o telefone? Ele disse, me desfiz do telefone. Dei sumiço no telefone. E o que a polícia conseguiu identificar esses dados? O que é que tinha nesse celular dela que ele queria esconder? Tem muita coisa, as conversas, tudo, mas ela por sabedoria, já tinha mandado muita coisa, muita prova para a mãe, né? Que tá nos áudios. Os áudios esses áudios que rolaram na imprensa são áudios de conversa dela com a mãe, que não tá aguentando mais. Ele bebia, que não sei o que lá, traía muito ela.
Agora, tem uma coisa que também me pegou muito, que o pessoal questiona muito ainda, sobre a filha dela, Esmeralda, né? A filha hoje já está com a família paterna, né, do pai. Existe, assim, eu não faço essa parte. Existe uma advogada que faz a parte, mas eu posso falar rapidamente. A família do pai tem uma guarda que não é definitiva, porque tem grau de recurso, e aí a família está aguardando. Mas a menina fala que quer ficar diz, né? Que quer ficar com os avós paternos. Isso tem uma certa relevância, mas a advogada tá tentando reverter a situação. Entendeu? Pesado. Imagine para a mãe de Sara, né? A avó. Eu tenho quase certeza que inclusive a criança está sofrendo alienação parental. Não quero entrar muito em detalhe, porque como eu não lido com essa parte, para não entrar na esfera da colega. Mas ela está tomando as providências cabíveis. Agora, aquela carta foi de verdade? Aquela carta que saiu como se ela tivesse escrito dizendo que acredita que o pai era que não matou a mãe dela? Foi verdade aquela carta? Essa história ela conta até na audiência porque, assim, ela não tem noção realmente dos detalhes do fato. Eu acredito que tenham feito uma lavagem cerebral nela e que realmente ela acredite que o pai é inocente. Então a gente vai... Mas não tem relevância nenhuma o depoimento dela. Não? Não, zero. Mesmo ela tendo 11 anos na época? Não tem relevância, que eu falo na época da idade, não. É porque o que importa é se matou ou não, como matou e etc e tal. Mesmo que ela venha falando que o pai era uma pessoa boa, era uma pessoa boa para ela. Eu vou te dar um exemplo esdrúxulo. Você acha que o traficante que sai matando gente adoidado não é bom para mãe, não? Não tem nada a ver. Ou pro seu filho? Né? Não tem nada a ver. Uma coisa com a outra. Faz sentido. Então a gente hoje agora vai para a nossa caixinha, né? Que são os comentários, né? A gente está falando aqui sobre apelo público, sobre casos de grande repercussão. E aqui tem alguns comentários do pessoal nas redes sobre os casos, sobre a atuação dos advogados, né? Nesses casos de grande repercussão, porque muita gente questiona também. Porque você está defendendo um cara desse, né? Sim. Isso a gente até conversou lá no início. Não sei, isso aí deve entrar muito, essa dualidade entre a profissão com seus valores, né? Sim. Ali deve ficar na sua cabeça balanceando. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E aqui são alguns números. Inclusive, não era nem para estar desse jeito. Mas eu fingi que não vi. Eu vou fazer uma misturinha aqui. São 5. E esse é o número de quantos comentários você vai tirar e você vai responder esse comentário dessa pessoa. Que são pessoas aleatórias, tá? De redes sociais, TikTok, Instagram. Advogado, ele tá olhando tudo, tenho até medo. Não, por isso que eu respondo tudo ali. Deixa eu ver aqui. Se quiser responder mais, não, tomara que você não pegue o número 1. 1 é sacanagem. Pô, arrasou. Ó, 5, pra não dizer que eu tô armando. Ele vai tirar 5 perguntas. Ele mesmo vai abrir, tirar? Pode. E você mesmo pode ler. Se quiser me dar, eu mostro aqui. Não, se quiser. Deixa logo as 5 de vez. Pronto, é prático, né? Não precisa, eu acredito em você. Eita. Tem um grandinho aqui. Não vou falar o arroba das pessoas, não. Eu acho que tudo que ele falava era a respeito dele mesmo. E isso era referente ao TV Shalom que ele tinha, né? Que ele falava muito sobre feminicídio, sobre ciúmes, não sei o quê. A única pessoa que pode ajudar as pessoas, as investigações, é a filha. E a quebra de sigilo do telefone dela, de Sara e da dele. Mas eu não consigo sentir paz em nada que ele fala. Quebra de sigilo, teve? A vida foi devassada deles. Absolutamente tudo. Tudo. A gente tem tudo o que precisa. Tem mais do que precisa. E assim, realmente o que ela fala aí tem um certo sentido, né? Isso é uma projeção freudiana, né? Que você projeta aquilo que você é nos outros. E realmente, tudo aquilo que ele falava foi o que ele fez. Tanto que tem vídeo que circula, né? Exatamente o que ele falava, ele fez. E o celular dele? Ele fingia combatido. Tem a polícia conseguiu ter acesso. Tem acesso a tudo. Ou seja, ele tira uma prova, mas deixa a outra. Só o fato de você limpar o celular, por quê? Limpar o celular e depois dar sumiço no aparelho de celular. Agora, isso aqui a gente conversou agora sobre a filha, né? Que cai por terra acabou isso. Respondendo.
Que cai por terra isso, pelo que você tá me falando aí, porque ela não tem noção da gravidade do caso tem, e nem os detalhes não de tem. tudo. Ela só pode falar, chama-se testemunha abonatória. O que é testemunha abonatória? É para falar bem da pessoa. É um pai bom para mim, um pai bom. Mas é isso. Suzana Ristoff era bom para os irmãos Cravinhos. Ela participou de alguma coisa nesse sentido ou não? Fez alguma audiência, mas fez a audiência, mas é audiência especial, não no local do fato, é isolado por assistente social. Doutor, Mas você aí- tem alguma informação sobre a mãe? Ela falou uma coisa sobre a mãe específico? Se viu alguma briga, se via... Não, mas ele deve ter sido orientação. Não. Entendi. Vamos para a segunda. Ressocializa ele, dá outra oportunidade a ele de conviver em sociedade. Ele é só uma vítima também. Ele está aqui questionando ironicamente sobre a questão da ressocialização, Depois que que ele ele não acredita. cumprir essa pena de gigantesca que ele deve pegar, e é com os advogados dele. Quanto mais ou menos pela sua Não experiência. dá para prever, não. O que eu posso te dizer é que o crime de feminicídio é de 12 a 30. O que é que faz pender de 12 até 30? Quanto mais qualificadores tiver, esse reloginho vai subindo. 14, 15, 16, 17, 18, 19, dependendo. Tem diversas qualificadoras. Tem o crime de associação criminosa. Tem o crime... Então, assim, eu não posso nem... Assim, imaginar eu até consigo, mas eu não posso porque isso é função do judiciário, Entendi. aplicar a pena. Então, eu estaria invadindo a esfera... E é possível, ele recebe visitas tranquilamente? Tudo Não, certinho? recebe, sim. Quem quiser visitar, visita. Quer ir, Gil? Ah, tá bom. Achei que você queria. Vi Inclusive, um- até visita íntima pode receber. É um hotel. É. Vi um vídeo da mãe dela dizendo que ela queria se separar por ele ser agressivo e nunca comprava nada pra dentro de casa. Ele sempre a tratou mal, inclusive ele não conversava com a sogra há 1 ano. Ele Isso, era o isso. famoso gigolô? Sim, em parte sim, porque assim, ele fazia parte de produção. Ele realmente produzia os vídeos, mas produzia para se beneficiar. Ele tinha um trabalho O canal de era dele, né? produzir, mas quem botava o pão em casa era ela. Quem cantava era ela. Assim, ele tinha um mínimo de trabalho, tinha, porque ele produzia. Então, assim, é quase um G. Então por isso também tem muito peso na morte, né? Vou matar, já que você não quer ficar comigo. Mas isso é sentimento de posse que todo feminicida tem. É aquele lance. Se não é meu, não vai ser de mais ninguém. Entendeu? No É caso todo- de Marileide, por exemplo, teve esse sentimento de posse ou sentimento de raiva porque você não me quis? Isso, nesse caso sim. Esse caso sim. Porque esse caso de Marileide não é um caso de marido, mulher ou namorada, etc. e tal. É também tipo assim, depois disso aqui eu vou perder tudo que eu tenho. Então Tá só tem uma opção, né? Mas em regra é sentimento de posse. Não vai. É quando a mulher quer separar, ou quando a mulher já separou e arruma um outro, aí é terrível. Essa parte eles ficam loucos. Ah, isso aí ele cobrindo a cara, disfarçando pra fingir o choro. O pessoal disse que ele não chorou nas imagens. Mas fica claro, né? Inclusive ele pega a menina e coloca, né? Em um dos vídeos. A filha. Né? Eu lembro disso terrível depois, aquilo, não né? foi? É terrível. Ele é um ator mesmo, mas é um ator bem fajuto, né? Eu achei bem fajuto. Porque eu acho que vai ganhar o Oscar, que é a sentença. o repórter na época ainda disse que desde aquele momento ele já suspeitava, e os policiais também, de que... Dá pra ver, eu também quando vi na televisão, antes de assumir o caso, eu já dava pra ver. Imagine. Expertise, viu? Essa é grande. Eu pergunto pra vocês. Eu ia perguntar isso, sabia? Se eu não tivesse tirado essa pergunta. Se no Brasil tivesse pena de morte para essas ações, será que eles fariam isso assim naturalmente? Acho que as leis brasileiras estão sem atualização. Eu acho que faria porque nos Estados Unidos faz. Não tem? Tem até serial killer. Entendeu? Mas que faria. Eu será acho em que- grande quantidade desse Eu acho jeito? que faria. O grande lance é o seguinte: é a sensação de impunidade que é maior. Não é o problema, não é de lei e nem de. É assim, é saber que vai ser punido ou não. Nos casos de feminicídio, por se tratar sempre o feminicida de alguém muito próximo, a gente quer dizer, a polícia consegue desvendar quase 100% dos casos. Entendeu? Então, assim, tende a frear um pouco. Agora, homicídios diversos, assim, acontece a todo momento, justamente por sensação de impunidade, né? A cada 100 homicídios no Brasil, 8 vão a júri popular. 8 só, 8%.
8%. Somente porque o cara chega de moto, pá, atira e tal. Então, essa sensação de não ser pego, de impunidade, é muito mais do que a pena em si. Porque, veja bem, não importa você ter pena de morte se você não consegue identificar a pessoa para poder punir com a pena de morte, aí vai continuar do mesmo jeito. Se tiver pena de morte, você não conseguir identificar a pessoa para levar a pena de morte, vai dar no mesmo. Vai continuar fazendo. Então tem que, assim, cada vez mais suprir a polícia, etc. Tal. A polícia faz um trabalho maravilhoso. Haja visto esse trabalho de Sara. Assim, é isso. E qual é a sua opinião sobre o tão falada audiência de custódia, né? Muita gente que crucifica a audiência de custódia. A audiência de custódia é o seguinte, a audiência de custódia deveria ser. O que é a audiência de custódia? Ela é para checar apenas se houve regularidade, se foi tudo ok no flagrante. Porque se não foi, aí tem que ser relaxada essa prisão. Então, assim, vai checar se foi cumpridos os requisitos da prisão em flagrante, se o preso se apanhou ou não. Cumprindo isso tudo, o juiz homologa a prisão em flagrante. Isso é porque antigamente, muito antigamente, a parte da polícia torturava, conseguia confissão. Então, isto é importante desse ponto de vista, porque para checar, não está tudo ok. Então, esse cara, aí dependendo da gravidade ou não, passa-se para um momento que vai analisar se vai se converter a prisão em flagrante em preventiva, ou se vai se conceder uma liberdade provisória, ou se vai relaxar a prisão, se for uma prisão irregular. Então, é válido, é muito válido por esse negócio, porque às vezes ele levava o inocente para a situação. Então, quando chega na audiência de custódia, é analisar isso tudo. Agora, é convertido os crimes de gravidade. Mas, por exemplo, alguém que furtou ou que fez uma lesão corporal, ele é flagranteado, mas sai com liberdade provisória, sem sombra de dúvida. Entendeu? É mesmo. Sai, porque é um crime que na sentença não cabe prisão. É isso, por não isso cabe o pessoal prisão, fala muito do enxugar gelo nesse sentido? Eu já acho enxugar gelo em relação assim, por exemplo, tráfico de drogas. Se ficar soltando na audiência de custódia, não faz sentido. Não faz sentido. Mas alguém que, por exemplo, se envolveu em um crime de trânsito, uma coisa assim, mandar para o sistema penitenciário, ou mandar... É complicado, né? Porque depois ele volta pior. E também não cabe, numa sentença, por exemplo, lesão corporal. Ele vai pegar uma pena que vai substituir por cesta básica. Não cabe prisão, então você não tem como segregar a pessoa. É uma pena que não cabe prisão na sentença. Então como é que você vai antecipar uma prisão? Se ela não cabe prisão na sentença porque a pena é baixa. Não tem como. Agora deixa eu te perguntar uma É por coisa. isso que sai muito furto, sai toda hora. Porque furto, a pena é pequena. É até uma dúvida minha, enquanto leiga, totalmente. Mas que aconteceu comigo, por exemplo, tem muitos anos já, de que eu trabalhava numa loja de roupa, na rua mesmo, ali no comércio. E eu fui roubada, né? Furtada ali meu celular. Não acabou por ali, eu não tinha visto quem era, mas depois na câmera a gente identificou, e com os contatos que a gente tinha na época, de que ele também tinha feito a mesma coisa ali no Imbuí, em um pet shop. E aí, com essas duas imagens, com essas duas pessoas e pela localização, deu ali no Lobato, né? A polícia foi, na época, por conta de contatos, né? Porque a polícia normalmente não vai. Mas a polícia foi, na época, ele colocou até a filha na frente, quando viu a polícia, né? Enfim, os celulares, um estava, o outro, ele estava, a localização estava lá, mas a polícia estava mais interessada em pegar ele do que o celular propriamente dito. E com as imagens que a gente tinha dos dois locais, com a polícia indo lá, com tudo que aconteceu, ainda mesmo com esse advento da tecnologia, ele viu um vídeo que essa pessoa do pet shop postou, né, procurando ele, e me ameaçou. Entrou no meu Facebook do celular, eu conversando com uma amiga e ele me ameaçando, dizendo ele que ia botar minhas imagens íntimas, que nem tinha, por isso que eu não fiquei com medo disso, tanto que depois ele veio com a ameaça dizendo que voltaria na loja, que eu tive que pedir demissão por isso, pra me matar, por conta das imagens que o pessoal colocou. Você registrou o BO por ameaça? Tudo. E aí no dia a gente fez o BO, inclusive no mesmo dia, tudo. E mesmo com tantas, né, com tudo isso, no dia que eu fui chamada de novo, ele subiu o elevador comigo. Simplesmente assim, com o capacete na mão. E aí eu te pergunto,
Como é que é o flagrante, por exemplo, com Você imagens tá não falando- O que funciona? foi que ele fez? Ele furtou ou roubou? Então, é uma diferença entre furto e roubo. Todos dois subtraem uma coisa de alguém. Só que no roubo tem que ter violência ou grave ameaça. Tipo Furtou. assim, me dê o telefone, senão eu vou te bater, ou botar uma arma. Não. Isso é roubo. O furto é aquele lance que chama lanceiro. Pegou aqui, tá de bobeira, pegou, aqui é furto. Foi. Isso não há violência ou grave ameaça. Isso a audiência de custódia vai soltar sempre. Ele furtou. Porque numa sentença não cabe prisão. Mas Pra e um cara ameaça ficar. depois? Ameaça também é um crime que não cabe prisão. E quando é ele foi lá na sentenciado. frente, a gente tinha imagem de que ele voltou mesmo, por isso que eu pedi Agora demissão. poderia caber uma prisão preventiva se ele for um criminoso habitual, ameaça, Tinha. tudo em série, aí poderia ser convertido na audiência de custódia. Homicídio, não em prisão. tentativa de homicídio, ele tinha. Aí já é diferente, aí poderia ser convertido. Sim. Ele subiu comigo, eu fiquei com medo até dele ser liberado na hora, eu saí correndo, não quis nem olhar pra trás, Mas mas... subiu com os policiais, né? O quê? Não, ele subiu comigo. Hum. Comigo, tava com o capacetinho dele e eu. Meu padrasto ainda, eu entrei, meu padrasto ainda ficou, meu ex-padrasto ficou com ele sentado assim. Falou, ele tá aqui, meu Deus. Mas o processo provavelmente já tem tempo? Tem um tempinho já. Já deve ter sentenciado, e a pena deve ter suspenso o processo ou pago alguma espécie de pena restritiva de direito. É isso. Mas até que ponto também a gente, enquanto cidadão, fica tranquilo com a justiça dessa? Aí é que você pode argumentar. Tem que se mudar a legislação? Sim. Na sua concepção? Dependendo do caso, não. Independendo, sim. Um habitual, sim. Eu acho que não deve ter esses benefícios, inclusive de liberdade provisória. Um cara que furta toda hora. Você vê isso muito furto para alimento, né? A pessoa fica toda hora roubando no mercado. Você vê 20, 30 vezes sai. Tem casos de 10, 15 vezes. Aí até que se entende. Mas ela fica um histórico, né? Vai somando. Mas é que roubam leite, furta, né? Furtam leite, vai preso, sai no... Também o judiciário vai segurar uma pessoa que furtou um leite. Que é, como você Agora disse, é polêmico. entra e sai pior, né? Polêmico, sabe por quê? Porque a pessoa fala assim, o senso comum, roubou pra mim é a mesma coisa. Roubou um leite ou roubou um caminhão de dinheiro é a mesma coisa. Não é. Não é a mesma coisa. Que um é pra subsistência. Não, observe bem, não é a mesma coisa uma pessoa que pega um telefone escondido do que uma pessoa chega e me dê seu telefone que eu vou te matar. O que não quer dizer que é bem certo, mais, né? não. O pessoal não dizer que não. Que tem, romantizando, tem né? gente que fala aí que é certo por aí. Mas, enfim, não estou dizendo que é certo, estou dizendo que não é a mesma gravidade e periculosidade. Uma pessoa que pega uma arma na mão para apontar para outra e me dizer, me dê seu telefone, ela é muito pior, criminalmente falando, do que uma pessoa que pega um celular escondido. É bandido também. A mesma coisa, bandido do mesmo jeito. O que eu estou falando assim, é a gravidade. O estelionatário, a gente chama de o bandido que não tem coragem. Não tem coragem. Eles usam da inteligência assim. Mas, assim, é diferente de ele pode até causar um dano igual. Mas é diferente de um cara que entra num banco 10, 15 armados. A gravidade daquilo é muito maior. O estelionatário não vai, pode até levar a morte de alguém, mas ele não vai matar ninguém enganando. Então, por isso que a pena dependendo do crime, ela oscila. Entendeu? Agora a gente estava falando sobre, o senhor disse que em alguns casos é de acusação, outros de defesa. O que é que te leva a defender, por exemplo, o senso comum que a gente vê, né, nos comentários? Defendendo bandido, por exemplo. Pronto. O que é que te leva a escolher? Quer ver um que eu sofri muito, inclusive na mídia na época? O caso de estupro, suposto estupro, que eu estou agora falando na defesa, chama suposto estupro da banda New Hits em Rui Barbosa. Eu integrei a defesa. Eu andava, quando eu ia para o fórum, o pessoal, advogado de estuprador, também é estuprador. Rapaz, era terrível. Teve audiência que eu pedi para ser cancelada, porque eu não conseguia entrar na cidade, que o pessoal queria lixar a gente. Então, assim, quando um advogado defende um feminicida, um estuprador, ele não está defendendo o crime. Não está dizendo assim, aquilo é certo que ele está fazendo. Não. Está defendendo o direito que o criminoso tem. Porque às vezes está sendo imputado, ou seja, a acusação está além do que deve ser. Entendeu? Aí é porque a pessoa está defendendo para inocentar. Não. Às vezes você faz a defesa não para inocentar, mas para reduzir a pena porque algo é injusto. Vamos dizer que o inquérito policial apontou algo além do que ele fez. E aí você ataca aquilo. E daí que esse caso, porque eu acho que ele está cantando aí já, né? Ele eu não integro mais a defesa, mas eles estão em liberdade. Eles estão em liberdade.
Aí eu não atuo mais no caso, mas eles estão em liberdade. Surreal. E deu em quê, finalmente? Chegou a alguma Alguns foram conclusão? absolvidos, outros foram condenados, e mas estão em liberdade. Mas estão... Eu acho que esse caso foi quando tudo começou a dar errado. Sabe? Aquele caso que... acho que a gente já... Eu lembro que na época eu era novinha, eu já achava um absurdo, mas hoje tem casos tão mais, acho, macabros. Mas eu vou te falar pra você, eu já atuei em caso, por exemplo, um suposto estupro dos jogadores do Vitória, lá em Curitiba. Na época eles estavam no 4º lugar do campeonato, umas Maria chuteiras simularam que no Hotel Bourbon eles tinham tentado estuprar elas. Aí o presidente do Vitória na época me contratou, eu fui para Curitiba, aí contratei detetive, botei atrás das meninas, fiz a investigação paralela à delegacia. E aí, de mão beijada, isso tem até matérias que cobriu na época. A gente hoje hoje na época, ela tomou uma invertida, que elas responderam por denunciação caluniosa. Acontece muito. Inclusive, acontece muito também, algumas mulheres, são poucas, utilizarem do Instituto da Medida Protetiva para punir homem que eventualmente termine a relação e que não queira mais o relacionamento. Então, tem sido instrumento de vingança de algumas coisas. É mesmo? Alguns casos, sim. Banalizando inclusive, mesmo. até de alguns casos famosos aí. E consegue? Consegue, pelo seguinte, porque quando a medida protetiva basta você chegar na delegacia, contratar um advogado e fazer a declaração. Aí você consegue, via liminar, sem ouvir a outra parte, a medida protetiva. Depois isso pode ser derrubado. Mas você consegue tirar. Não é bom nem falar, porque vai que alguém de má fé ouça e utilize disso. Mas assim, 99% dos casos as mulheres são agredidas mesmo. 99,99%. Mas tem algumas sabidas que utilizam disso. Assim, eu atuei em um caso, bem interessante, você vai gostar. Você vai gostar, é ótimo. Você vai gostar porque é interessante, você vai gostar desse caso. Sabe bem? Um grande empresário do setor de hotelaria, grande mesmo, a mulher tinha um amante, brigou com o marido, conseguiu uma medida protetiva falsa e colocou o amante para morar na casa dela, porque a medida protetiva retira. A medida protetiva, afastamento do lar. Tirou o cara de dentro do casa e botou, mas a gente derrubou. Hoje ela responde processo criminal. Mas é isso que eu tô dizendo, ela é meio doida, a mulher é meio doida. Mas... Como é que pensa nisso, gente? É sério, e tem até um pouco tempo isso. Ela trabalhava? É mulher. Não assim, é possível. Veja bem. É um ócio muito grande isso aí. Não, ela não trabalhava, não. Tá vendo aí? Não trabalhava, não. Mas ele é bem rico. Ele é bem Mente rico. Não vazia, precisava a trabalhar. oficina tá repreendida. Mas tem filho e tudo. Tinha filho. O casal tinha um filho, um casal de filho. Não, mas é isso. Ela tava com a mente muito vazia pra pensar Mas em o que eu tudo tô dizendo isso. não é isso, não. O que eu tô dizendo é que, assim, um instrumento pode ser utilizado por mal, que é para proteger a mulher e alguns... Claro. Agora, isso também não é por conta das brechas que essas legislações têm? Mas nesse caso específico, veja bem, se você parar para ouvir o suposto agressor, se é verdade ou não, a mulher morre no caminho. Ele tem que ser surpreendido mesmo. Eu no começo eu achava inconstitucional, quando eu estudava a lei, bem no começo. Depois eu parei para pensar, tem que ser assim mesmo. Se for depois provado o contrário, que se reverta. Até porque é muito pouco acontecer isso. Acontece, mas é muito pouco. Normalmente as mulheres... Agora imagina, se você dá... A mulher dá a queixa, você chama o cara. Vem cá, você tá realmente agredindo ela, batendo? Não, o cara mata a mulher. Por isso que ele é surpreendido pelo oficial de justiça. Olha, sai de casa. Sai de casa agora. Com a roupa do corpo. Mas você realmente acha que... Você realmente acha que isso inibe? Porque não é o que a gente vê. Não é só inibir. A questão não é inibir nesse caso. É retirar. Você retira. Retira e se você voltar aqui... A prisão preventiva... Mas é isso não bloqueia de que ele faça, como a gente vê aí depende da gravidade da pessoa, da perversidade da pessoa, da maldade da pessoa. Porque, veja bem, uma pessoa que tem um senso de responsabilidade bom, que é uma pessoa que não é um criminoso, ele saber que ele vai ser afastado e que se ele voltar ele vai ser preso, isso freia grande parte. Essas grandes partes que não freiam são pessoas que são
perversas mesmo. Porque tem São pessoas casos que que tendem são- ao feminicídio. Tem casos que a gente vê que são muito claros, assim, de provas, de agressão, de tudo, e que ele está solto e ela tem a medida protetiva e que, na verdade, não adianta de nada porque ele continua fazendo. Existe muito caso de o cara, de a mulher retirar a medida protetiva e acontecer o feminicídio. Esse caso da delegada, eu fui constituído pela família, atuei 2, 3 dias no começo da delegada. Ela tinha uma medida protetiva e ela atuava com violência doméstica. Tinha medida protetiva, ela retirou. Se ela tivesse, talvez não tinha passado por isso. Mas assim, há casos que essas pessoas, como se falam por aí, desacreditado, que a repressão judicial realmente pode causar o que você está falando. Diga assim, então vai e mata. Agora, Mas não é a regra. Se eles deferem uma medida protetiva, é porque há indícios de que algo pode acontecer ou que aconteceu. Porque essa pessoa não está presa e ela continua solta. Porque a medida protetiva, ela é de caráter de afastamento e de proteção da mulher. Ela não é penal. Ela Teoricamente. Não é uma medida penal. Mas acaba restringindo fortemente a liberdade da pessoa. Porque você retira realmente a pessoa de casa. Saia da casa e pega a roupa do corpo, depois você faz o requerimento para pegar suas coisas. Tira mesmo, assim. Tira, sai. Babado, viu? Eu tô aqui me aprofundando. Aí algumas pessoas utilizam disso. Inclusive tem casos aí famosos no país aí, de apresentadores que utilizando desse expediente. Eu já li o processo todo. Começa com A? Termina com... Meu Deus, gente. Meu Deus. Eu li o processo. Doutor... Eu conheço até o advogado do que ficou à toa no começo. Ali é um caso de justiça. No futuro vai dar problema. Né? Babado, O cara... viu? Ele pode realmente ser um agressor, mas ali o cara... Estão atropelando o cara. Ele é sócio. Ele tem direito à metade, não importa. Aquele caso é bizarro. Aquilo dá um documentário. Só que ela é muito poderosa. Pra que se alguém querer gravar isso aí, não vai acontecer. E quais são os próximos passos, a gente pode dizer, desse caso aí? Ainda tem muito pano na manga de Sara Freitas? Agora eles vão aguardar, a gente vai aguardar a decisão do recurso. Pelo que tem, muito difícil reformar algo do que a magistrada fez. E aí retorna, se eles não recorrerem novamente, eu acho que não recorre depois desse recurso para o tribunal. E aí marca-se, nos dois casos, a mesma coisa. Marca-se a data do júri. Eu acho que teve alguma entrevista que o senhor fez que o senhor, na época, disse que isso poderia acontecer até em dezembro, até o final do ano, desse ano. A pronúncia. Já aconteceu. Já. Agora o júri provavelmente é ano que vem. Ano que vem. No primeiro semestre ou no segundo? Se não recorrerem novamente, no primeiro semestre. E qualquer pessoa pode ir para o júri aí? O júri o processo está em segredo de justiça, mas o júri vai quebrar. Vai liberar. É aberto. O salão é aberto. Mas esse aí vai ser concorrido, né? É bem pequeno o local. Vai lotar rápido. Aí se chega cedo, pega senha, é isso mesmo? Alguns casos, esse com certeza vai ter que ser distribuído senha. E agora eu quero saber do senhor, né? O senhor anda armado, com tanto BO desse nas costas, anda armado. Não. Quando chega na comunidade, por exemplo, quando tem reféns, que hoje em dia está muito comum, né? Eles estão usando muito isso. Não faz, não? Não. Mas anda advogar armado... Advogar para si? Não, eu não advogo para... Não? Não. Anda armado... Mas antes disso, por que não advoga para isso? Porque assim, eu faço algumas opções diante da minha especialidade, do ponto de vista prático também. Sim. Também. Então, assim, eu lido mais com feminicídio, com algumas coisas assim. Nada contra. Todo mundo tem direito à defesa, não é que é contra, não. Eu digo que eu não estou não vou para uma situação dessa porque eu não é uma opção de advocacia. Mas todo mundo tem o direito e tem gente que só advoga nessa área. Então, assim, como eu prefiro alguns segmentos, alguns preferem outros. Então, quanto a andar armado em relação a quando eu faço acusação, eu recebo algumas ameaças. Não ando armado, não tenho segurança e não tenho medo de morrer. Fica noiado, não? Não. Faz tudo como normal. Nem de bebida que eu não bebo mais. Não tem nada de noia. Não. Eu sei, eu entendi. Eu só tô dando uma piadinha. Oh, meu Deus. Imagina eu falando pro doutor que ele é noiado. Quero ser. Não, noiado é tipo na paranoia de medo, claro, né? De medo. Não fica, não? Não. Não fico, não. Sério. Rapaz, tem que ser estudado, viu, velho? Não fico, não. Mas eu não tenho filho. Agora eu tenho esposa, tô com um pouquinho de medo. Ah, é? Agora com filho, imagine aí. Quer ser pai? Quer, né? Quero. Aí tem que mudar de país. É mesmo? Brincadeira.
Não é tanto, não. Mas não tenho medo mesmo, não. Sério, não tenho, não. Enfim, a gente vai acompanhar aí esses casos, a gente vai continuar mantendo contato aí com o doutor Rogério, inclusive o nome do meu pai. Arrasou. Retado, viu? Não tem medo. Até a gente tava comentando aqui que até correr, né? Que é soldado que tá ali de frente. Tem medo? Tem medo. É? Tem medo. Eu acho que você é o único que... A Tchaka também disse que não tinha medo. É. Mas Tchaka tem arma. Você não tem medo, não tem nada. Mas, assim, eu acho que a possibilidade deles, sei lá, eles enfrentaram o bandido, né? Não, realmente não. Não me passa pela cabeça, não. Talvez eu tenha um medo disso. Com fé em Deus que não, porque também isso é ruim também, né? Acho que o medo até certo ponto é bom. Assim, eu tenho cautela. É. Cautela em relação, assim, eu olho o ambiente, eu tenho cautela. Tem alguma coisa a mais que o senhor queira falar? Quer tirar um bônus aqui? Bora, Tem alguma coisa... Quer tirar mais duas, não? Vá. Tem alguma coisa, assim, de algum processo que o senhor está acompanhando aí bem? Assim, qual foi o processo mais difícil que você teve? O mais difícil foi o tráfico internacional de mulheres para a Espanha, que deu origem à novela Salve Jorge da Globo. Sério? Que ele foi... Porque teve vários conflitos, inclusive com a TV. Eu tive vários conflitos com ações que eu ouvi, porque eles puseram os meus clientes dentro da novela. Os personagens da delegada, etc. Tal. Sério? Passava... pedido de resposta. Teve CPI, aquilo ali foi poleira. Eu tive que peitar uma emissora daquela gigantesca. William Bonner falando, o advogado causa tumulto na sessão. Isso, causa tumulto, não dá o nome para não ficar, né? No Jornal Nacional. Uhum. O advogado do casal, Elisânia, não sei o que lá, causa tumulto na CPI. Então, só teve eu de advogado, foi eu que causei o tumulto. E aqui em Salvador? Na Bahia, né? Aqui na Bahia, esse caso, parte foi presa da quadrilha, foi presa da suposta quadrilha, foi presa aqui em Salvador. Por isso que eu fui constituído. Mas tinha conexão na Espanha e tudo. E sobre esses casos dos blogueiros? Não fui procurado, nem procurado. O que é que você acha? Não dá para saber sem acompanhar o inquérito policial. Ali não dá para saber se Deolane, por exemplo, Bezerra. É advogada, né? Ela é advogada. Tem criminalista. Tem OAB, né? Tem. De criminosos mesmo, de facção. Mas eu também não quero falar, não, que eu não tenho arma também, não. Pra mim tem OAB, né? Tem OAB advogada. Tem. Mas tá preso ainda, viu? O bicho pegou. Deve ter motivo, né? Desrespeitou foi pra casa, mas falou. Mas eu não tenho interesse. Não. Acho muito futilidade. Esse aqui é do caso de Marileide. Ela confiou demais em colocar um homem desconhecido dentro de casa. O coração do ser humano é terra que ninguém vai. Mas assim, dentro de casa não é dentro de casa... A casa é uma casa grande. Não, mas tem uma casa de caseiro. Vida, né? De você se abrir tanto pra uma pessoa, porque 5 anos, a gente pode mas falar... Mas você vai ganhando confiança. Mas 5 anos é pouco. É pouco, 5 anos é pouco. Depende. Não. Você mora sozinha e você dizer que confia de olhos fechados na pessoa, que nem de sua família é estranho. Mas também a culpa nunca é da vítima, né, gente? Esse aqui já teve. A gente vai tirar outra. Pode tirar o que você quer. Se quiser virar na mesa tudo, eu faço. É isso que o senhor falou, né? Eu acho que a menina escolheu a família paterna por não ter muito convívio com a família da mãe. Também. A família dele não tem culpa do monstro que ele é. Pelo visto, dá muito amor e carinho para a menina. Para a mãe de Sara é muito difícil, pois o pedaço da filha que sobrou optou em ficar com a família daquele que tirou a vida da sua filha. É uma situação muito complicada. Como é que ela tá, inclusive? Assim, eu não tenho acesso a ela, porque... Não. Só tive acesso, assim, vi na audiência. Então, assim, mas deve estar bem. Deve estar bem. Estão presos, né? Estão presos, afastados do monstro. Acho que tá saindo muito essa. Pessoal, os cachorros, acho que foi 5. Marileide tinha 50 cachorros, né? A casa era muito grande, ela cuidava, ela era corretora de imóveis, destaque na Bahia, ganhava todos os prêmios. E parte do que ela ganhava, ela revertia para cuidar de. Muita gente comentou, né? E sem envolvimento político, porque tem algumas pessoas que fazem por político. Ela não.
gastava grande parte do dinheiro dela com isso. Mas falaram que nos comentários, eu vi um comentário falando que ela tinha alguma coisa mental, assim, ao ponto de como é que ela consegue viver numa nojeira dessa com tanto cachorro, Mas né? ficou nojento porque ficou nojento nos 3 dias que ela tinha falecido. Porque aí, como é muito bicho, gerou muito dejeto dos bichos, etc. Tal, e ele não estava limpando. Aí falaram aqui que o povo tá mais impactado com os animais que ficaram do que pela mulher que morreu. E não tem relevância alguma. Porque saiu dizendo que o pessoal levou os cachorros de raça e deixaram alguns lá, né? Algumas pessoas levaram, mas a relevância é o feminicídio. Complicado. E foi verdade que os cachorros se alimentaram também desse? Não. Saiu muita notícia assim, né? O cachorro só faz papo com o cachorro fazer isso, eu acho que só num limite extremo. E a família dela, como é que tá? Tá assim, como a de Sara também. Tá arrasada, mas assim, quando se tem uma sensação de justiça, melhora um pouco. Assim, as famílias, de regra, não tem esse lance de vingança, não. A sensação é querer justiça mesmo. Ficam aliviadas, choram, comemoram, entre aspas, assim, o fato de estar preso, de estar sendo feito justiça. Mas não é... Nunca ouvi falar assim, tomara que apodreça lá, nada assim, não. É sempre lutando pela reparação do ponto de vista judicial. É o que está acontecendo em todos os casos. Doutor, foi um prazer ter você aqui. Eu queria... A minha última pergunta para o senhor enquanto advogado também, mas enquanto Rogério, né? O que é que o senhor espera quando a gente fala de uma população que está revoltada com a questão da violência da nossa cidade, com a questão, né, de roubos, enfim, de tudo que está acontecendo com esse mundo nosso criminal. O que é que a gente pode esperar daqui para frente? A tendência é que piore, a tendência é que melhore, se tem que mudar mesmo essa legislação? É o que eu te falei e reitero. Eu penso que tem que se não só mudar parte da legislação, mas que se fazer justiça de forma mais séria e eficaz. Tipo, que as pessoas realmente sejam punidas pelos seus delitos na medida da sua responsabilidade, nem acima, nem abaixo. Que seja praticado o que tem de legislação. Então, isso faz com que tenha mais um controle e pacificação da sociedade. É o que eu espero. Nada além, nem a mais. O que seja cumprido, o que é justo. Tem lei para tudo. Absolutamente para tudo. Não falta lei para nada. Tem crime de toda espécie tipificada. O que falta é realmente uma punição eficaz. A cadeia hoje ainda pode ser considerado um objeto de ressocialização? Veja bem, uma das funções da pena é a ressocialização. Só que o sistema carcerário é precário. É precário. Então, essa é uma das minhas críticas de você botar alguém que comete um furto lá dentro, que ele pode sair de lá pior, bem pior, do que entrou. Tipo, ele pode passar a ganhar coragem de ser um assaltante, ao invés de um furtador. E eu posso dizer que quem sofre com isso tudo é o que o pessoal fala, cidadão de bem? Sem sombra de dúvida, o cidadão de bem. Sim. E a família do cidadão mau também. Entendi. Porque é terrível para a família. Doutor, foi um prazer ter você aqui. A gente vai acompanhar aí, claro. Parabenizar aí pela sua atuação, suas atuações, né? Eu acho que muito mais do que só te ver na televisão, as pessoas com certeza devem te contratar, porque de fato o senhor sabe muito do que faz. Obrigado. O senhor não tem medo, mas eu tenho medo, sim. Não sei que o senhor sofra alguma coisa, mas com fé em Deus. Quando eu sair aí, eu vou ficar olhando para o outro, assim. O senhor sai antes que eu vou sair depois. Gil também, Gil sai agora não. Mas com fé em Deus vai dar tudo certo. O senhor é blindado, a família é blindada. Ela respondeu? Chegou a responder se tinha medo ou não? Não, acho depois que ela tá com medo de responder. Coitada. Te mandou uma mensagem aqui pra ela. Perguntei, né? Se ela tinha medo de que ele morresse, né? Diante dessa atuação dele. Bora ver o que ela vai responder. No próximo a gente traz a resposta. Vou fazer um seguro de vida no nome dela. Tá bom. Obrigada, viu? Foi um prazer. Prazer, meu. Um abraço a todos. Tchau, tchau, gente. A gente fica agora com um videozinho, né, de Sara Mariano para finalizar. E na próxima terça, 8 horas, a gente segue aqui
de volta trazendo novos conteúdos. A gente já tem um convidado confirmado, mas quando estiver mais próximo a gente solta aí nas nossas redes sociais. O que eu posso te dizer é que vai ser punk, viu? E é isso. Largando Doce no YouTube da Band Bahia. Se quiser seguir a gente também no nosso Instagram, Largando Doce BA. E também no Instagram da Band Bahia, que é Band Bahia. Até mais! Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o teu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele estará aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair.